Hã? Boa tarde, pessoal. Eu aqui vou fazer hoje um vídeo sobre um assunto que Richard Fox e eu já discutimos várias vezes e que fiquei de fazer há muito tempo. É sobre os estigmas. O que são estigmas? Literalmente, estigma quer dizer marca. Marca. Assim, há algum tempo atrás eu não tinha muita noção do que era. Eu fiquei sabendo sobre o que é estigma depois que eu vi o filme Estigmata, com Patrícia Arquette. Os estigmas são marcas correspondentes aos ferimentos sofridos por Jesus Cristo durante seu Calvário, né? Geralmente as pessoas estigmatizadas, elas apresentam ferimentos nas mãos e nos pés, correspondentes aos pregos, onde Jesus teria recebido os pregos, também assim ao lado, quando ele recebeu uma lançada no lado, e alguns estigmatizados também apresentam ferimentos correspondentes à coroa de espinhos nas testas. Assim, geralmente os estigmatizados são pessoas muito religiosas, e embora a grande maioria das pessoas que apresentam estigmas sejam mulheres muito devotas, por sinal, algumas foram até santificadas, outras foram beatificadas. O primeiro estigmatizado de que se tem notícia foi São Francisco de Assis. Embora haja algumas controvérsias sobre se ele realmente teria os estigmas, porque houve pessoas que lançaram suspeitas de que São Francisco de Assis, na verdade, ele teria lepra. Embora tenham sido feitos exames nos restos mortais do santo, exames nas suas ossadas, que não encontraram vestígios de que ele tenha tido a doença. Além de São Francisco de Assis, temos o caso de Santa Rita de Cássia, e talvez o caso mais famoso e também o mais controverso seja o do Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio é um caso que muitos assim até hoje veem com suspeita e consideram fraude. Eu não vou dar minha opinião, até porque eu não moro na Itália, né? E não acompanhei o caso de Padre Pio, mas muitos acompanharam e disseram que foi fraude. Aí assim, o primeiro estigmatizado de que se tem notícia foi São Francisco de Assis. Outro caso foi Santa Rita de Cássia. Assim, os estigmas são associados a uma profunda fé religiosa. E o que é estranho é que os estigmas são como Nossa Senhora, são como as aparições de Nossa Senhora. Só acontecem com os católicos. Porque a teologia protestante, ela não reconhece fenômenos extrabíblicos, né? E ela se atém mais às escrituras e a uma fé interna. A Igreja Ortodoxa Cristã também não reconhece os estigmas. Ela até mesmo os vê com suspeita e os interpreta simbolicamente. Assim, muitos estudiosos, entre eles os primeiros neurologistas, um deles era francês e eu não sei o nome dele de cor, ele disse que, na verdade, os estigmas estariam associados à epilepsia e à histeria. E muitos estudos têm dito que os estigmas, eles na verdade estariam associados a transtornos dissociativos de personalidade. A grande verdade é que o próprio Vaticano vê esses fenômenos com reserva, porque muitos casos depois se descobriu que eram fraudes, como o de Magdalena de la Cruz, que no leito de morte assumiu a farsa. E assim, o padre Quevedo, ele dizia que os estigmas eram apenas histeria, né? E isso pesa vindo de um padre. Ainda assim, que o padre Paulo Ricardo, né? Com quem eu não simpatizo muito, confesso, o padre Paulo Ricardo diz que os estigmas são um sinal de fé. Muita gente os vê como sinal de fé, mas os cientistas, de maneira geral, eles veem com reserva, porque disseram que nunca encontraram nenhuma causa aparente para eles e também não encontraram evidências de sinais sobrenaturais em pessoas estigmatizadas que foram estudadas.
Uma pessoa disse que os estigmas estariam, na verdade, também associados, uma pessoa cientista. Muitos estudos disseram assim que poderiam ser automutilação inconsciente, constrições relativas à fome, né? E autoflagelação por motivação religiosa. Uma pessoa que foi muito conhecida por ser estigmatizada foi Therese Neumann, que também dizem que só se alimentava de hóstias, e estudos em 2002 apontaram que ela poderia ter transtorno de estresse pós-traumático. E também, assim, ela teria episódios de automutilação inconsciente. O Padre Pio de Pietrelcina é considerado até hoje por muitos uma fraude, mesmo tendo sido canonizado. O seu verdadeiro nome era Francesco Forgione, né? E quem escreveu sobre ele foi Sergio Luzzatto, que teve acesso a arquivos do Vaticano e descobriu que ele encomendou muito ácido carbólico, que segundo os que o consideram uma fraude, ele teria usado para produzir os estigmas em suas mãos, para produzir queimaduras para que o povo pensasse que ele tinha os estigmas, as marcas das feridas de Cristo nas mãos, né? E assim, os defensores de Padre Pio alegaram que ele encomendava ácido carbólico para esterilizar seringas durante a epidemia de gripe espanhola. Mas, segundo Richard Fox, ele encomendou muito mais ácido carbólico do que seria necessário para esterilizar as seringas. Um outro aspecto a considerar é que o Vaticano, a princípio, encarou com ceticismo a história do Padre Pio. Ele foi proibido de celebrar missas por um tempo. Também assim, vale salientar que 2 papas viram a história do Padre Pio como uma farsa. Apesar de e médicos que o examinaram não acreditaram que ele realmente fosse um caso sobrenatural. Entre esses médicos merece destaque Agostino Gemelli, médico e fundador da Universidade do Sagrado Coração de Milão, que ele disse que o Padre Pio era uma fraude e que as feridas dele seriam psicossomáticas e que ele era um psicopata automutilador, ou seja, ele provocava as feridas nele mesmo. Mas, apesar de tudo, Padre Pio acabou, né, sendo reconhecido como santo e canonizado. Olhe, é muito interessante observar o fato de que os estigmas só ocorrem entre pessoas católicas, né? Assim como Nossa Senhora só aparece para pessoas católicas. Nossa Senhora nunca aparece para evangélicos ou muçulmanos. E, ao que tudo indica, os estigmas são mesmo casos de histeria e muito provavelmente de automutilação inconsciente. Tenham todos um excelente dia.